Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E neste ano, para dar ainda melhor atendimento à população e também dar mais transparência à sua gestão, a Câmara de Vereadores implantou o GES-Pública, que é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. E para falar sobre isso, está conosco hoje o procurador da Câmara, o Dr. William Moirer. Seja bem-vindo ao Câmara Aberta. Obrigado, é um prazer. O senhor participou desde o início de todas as tratativas para implantar para escolher o GES-Pública como um programa de melhoria da gestão. Como é que se deu essa escolha? Que tipo de processo foi encomendado para vocês analisarem para que o GES-Pública pudesse ser o programa escolhido? Uma das grandes preocupações que a presidência e a própria mesa diretora sempre teve aqui na Câmara de Vereadores é medir também a eficiência, a qualidade do nosso serviço. Não apenas prestar o serviço, mas apenas prestar. Um bom serviço. Um bom serviço com qualidade, com eficiência, com eficácia. Não apenas prestar, como tu falaste, mas também saber o feedback do cidadão e do servidor. E ninguém melhor para avaliar a Câmara de Vereadores do que os cidadãos, é claro, que utilizam os seus serviços, mas também o próprio corpo funcional. Porque ele está aqui e vivencia os problemas, as melhorias, sabe as falhas eventualmente da estrutura material, da estrutura institucional. E aí veio a ideia, vamos aferir a nossa eficiência, vamos aferir a nossa eficácia. E, William, sendo assim, existem vários programas de qualidade total, ISO 9000, ISO 12000, enfim. Por que o GES-Pública e não algum outro desses programas de qualidade? Qual foi o diferencial que fez com que o GES-Pública se tornasse o programa de qualidade aqui da Câmara? Quando começou a pesquisa, qual selo vamos adotar, qual programa de certificação, realmente surgiram várias opções, tanto aqui no âmbito do município, estado e até selos internacionais, selos de sustentabilidade junto ao Japão, Estados Unidos, Europa, eles estão muito avançados nisso. Mas dois aspectos diferenciaram o GES-Pública. Primeiro, o custo financeiro. Quando nós trabalhamos com selos internacionais, ou até mesmo o ISO, que é um dos mais conhecidos, nós falamos em cifras muito altas. São patentes, são certificações que custam, apenas para ter uma ideia, aqui na Câmara de Vereadores, teria algo em torno de uma despesa de R$300 mil. Só para se conseguir esse selo? Só para conseguir auditoria e uma certificação posterior. É um custo muito alto. Esse foi o primeiro aspecto. O segundo foi a especialidade do GES-Pública. Foi feito e pensado para o setor público em geral. Para o setor público. Estado, município, país. Exatamente. O ISO, por exemplo, ele é padrão. Ele trabalha com a iniciativa privada, com uma entidade de terceiro setor, com o poder público. O GES-Pública não. Como o próprio nome diz, ele é um Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. E ele tem uma história. Ele não é um programa que surgiu agora. Ele vem lá de 1956, com a Comissão Nacional de Desburocratização. Depois, em 1979, ele passou por um Programa Nacional de Desburocratização e vem evoluindo ano a ano, até que em 2015 nós tivemos a formatação do GES-Pública, que é o programa atual. E a gente falou aqui que, mas a questão financeira também esteve envolvida. O GES-Pública ele é totalmente gratuito e todos os envolvidos são voluntários. Isso é fundamental para quem quer dar maior transparência e maior eficácia ao sistema público. Ótima pergunta. Nós estamos num momento de contenção de despesa. Nós estamos num momento, em toda a perspectiva brasileira, de queda de receita, em contingenciamento. Então, é prudente ao administrador também avaliar isso. O GES-Pública não tem custo absolutamente nenhum. Os monitores são voluntários. Nós temos aqui vários atos e parcerias com a Câmara de Vereadores e em nenhum momento a Câmara vai desembolsar nada, porque é um programa que já vem do Ministério do Planejamento, tem o seu comitê gestor no estado de Santa Catarina e chega até o município. E todas essas pessoas que trabalham, sejam quem também vai estar nas comissões aqui, quando a gente fala em comissão, as pessoas acham que vai ter algum dinheiro envolvido extra para o servidor. Não. No GES-Pública não há nada, não há nem sequer uma ajuda de custo, nada. Não. Ninguém recebe valor nenhum, nem bônus salarial, função gratificada, não existe isso. O bônus é
da eficiência da gestão. Fazer melhorar a instituição que você vive, que você trabalha, né? Ter essa oportunidade de fazer um autodiagnóstico. Então, os servidores, eles foram escolhidos conforme o interesse, conforme a área de atuação, se deslocam das suas atribuições para algo novo, né? Porque demanda estudo, demanda tempo, demanda muitas vezes até leituras em casa, fora do horário de trabalho, e essas pessoas estão de forma gratuita, voluntária. Assim como todo o corpo técnico que vem aqui, esteve aqui na Câmara fazendo essas oficinas que deram esse subsídio exatamente para que o grupo de servidores conseguisse delinear o diagnóstico que era necessário. Sim, todos os professores, servidores, aqueles voluntários que já são servidores públicos acabam até ainda tendo a sua remuneração normal do cargo, mas há aqueles que nem têm cargo público, que são realmente voluntários sem nenhum tipo de remuneração do poder público, nem alimentação, nada. Eles acabam tirando dinheiro do próprio bolso em prol da gestão pública. E assim, para as pessoas entenderem como é que funciona o Gespública, quantas fases, como é que ele é feito, o que vem primeiro, depois, quais são as etapas? Vamos lá. O Gespública é um programa de autodiagnóstico. Então, ele trabalha com uma percepção que a própria instituição deve ter de si para detectar quais são os problemas e quais são as oportunidades de melhoria. Então, nós começamos com uma grande palestra de conscientização. Hoje, na Câmara, nós temos 193 servidores. Então, todos foram convidados para essa palestra, porque não adianta só ter alguns mobilizadores. A ideia tem que ser comprada pela instituição. Após essa palestra geral, alguns servidores foram selecionados ou se dispuseram a participar ainda mais fundo, né? Isso sempre com uma supervisão do superior hierárquico, que avalia o interesse, a aptidão, todos os servidores efetivos. É importante frisar. Quem compôs o grupo que realizou o diagnóstico são apenas servidores efetivos. Apenas. E isso não é nenhum demérito aos servidores comissionados, porque eles são importantíssimos. Mas em função da característica do servidor que vai ficar perene aqui. Ótimo. Os servidores comissionados são importantíssimos, tem previsão na Constituição Federal, o poder público depende deles, né? Mas nós precisamos, num programa de gestão pública, de mobilizadores, de pessoas que disseminem o conhecimento de forma permanente. Né? Não podemos capacitar pessoas e logo depois ter uma rotatividade. Por isso, servidores efetivos. E como é que começou? Você falou que aconteceram oficinas, né, com esses monitores do Gespública, para que eles explicassem, para que as pessoas pudessem compreender como se faz um diagnóstico, como deve ser relatado. Como é que se deu esse trabalho? O processo de autoconscientização é difícil, porque o servidor ele acaba tão habituado a cumprir as suas atribuições que muitas vezes não avalia o todo. Fica apenas naquele método indutivo, no particular. Ou às vezes só na sua própria atribuição. Isso. E não entende às vezes o serviço que perpassa a outros setores. Ele faz com eficiência, com excelência o trabalho dele, mas não tem a noção da governança, não tem a noção da estratégia da instituição, e é isso que o Gespública busca, ver quais são, claro, os grandes destaques, e também ver quais são as falhas, no que nós podemos melhorar. E trabalha em vários aspectos. Nós temos o critério da governança, nós temos o critério de estratégias e planos, nós temos o critério cidadão-usuário, nós temos informação e conhecimento, interesse público e cidadania, processos, pessoas e resultados. Então, são 8 grandes focos de trabalho do Gespública. E nesse diagnóstico, nesse relatório, que ele ainda está em elaboração, ele já terminou, já está sendo encaminhado para valoração ou não? Isso. Já está em andamento. Nós tivemos aquela primeira grande palestra, depois oficinas de capacitação. Esses servidores foram divididos em 8 grupos, conforme a área que eu acabei de discorrer. Dentro desse critério ainda tem os requisitos e as alíneas, quer dizer, é muita matéria a ser trabalhada, né? E a ideia é que cada grupo apresente um relatório da sua área. E os grupos já entregaram a minuta inicial, algumas até já muito bem desenvolvidas, e voltaram para o Gespública. Voltaram para o Comitê Gestor de Santa Catarina, que avalia num processo de auditoria e nos dá esse retorno. E esse relatório, então, ele ainda está em fase de elaboração, ainda não foi finalizado, é isso? Não foi finalizado. O relatório final ele vai ser composto pelo relatório dos 8 grupos,
né, que depois será avaliado, terá uma pontuação pelo GES-Pública e nós teremos um retorno... A equipe gestora, não é a equipe que fez o relatório. Não. A equipe que faz o relatório faz o autodiagnóstico. Quem avalia e dá a pontuação é o comitê gestor no Estado e pelo Ministério do Planejamento. E ali nós vamos detectar onde dá para melhorar. Qual é a oportunidade que nós temos? Sobre essa oportunidade, a gente fala daqui um pouquinho, que agora nós precisamos fazer um breve intervalo. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta aqui com o Câmara Aberta e hoje recebendo o procurador William Moirer, que está coordenando a implantação do GES-Pública aqui na Câmara de Vereadores. Doutor William, a gente falava agora no bloco anterior sobre esse diagnóstico das práticas de gestão que permeiam todas as atividades aqui da Câmara. E quais são, né, dentro de todos aqueles critérios que você nos elencou, que seriam 8 critérios que têm que ser abordados, elaborados nesse relatório? Alguns têm a ver com sustentabilidade e acessibilidade. Como estão essas práticas aqui? Como é que está a Câmara de Vereadores? Você pode adiantar um pouquinho para a gente? Claro. E não é porque nós estamos aqui na Câmara de Itajaí, mas eu sou obrigado a reconhecer que nós temos hoje políticas de gestão, de governança muito avançadas, até na perspectiva do Estado de Santa Catarina. Isso é muito bom, né? Poder ser exemplo para as outras câmaras é sempre um incentivo. Então, nós temos, sim, práticas de sustentabilidade, nós tínhamos medidas de neutralização do gás carbônico emitido pela Câmara de Vereadores, nós tínhamos também medidas ainda eram isoladas, por isso que eu estou colocando no passado. Quanto ao cuidado com lixo, gestão de resíduos, o nosso prédio também ele tem um aproveitamento da água da chuva para utilização nos banheiros, mas hoje nós já estamos um passo adiante. Nós estamos na elaboração de um plano de gestão de sustentabilidade. Nós não queremos mais ter medidas isoladas ambientalmente saudáveis, nós queremos ter um plano a curto, médio e longo prazo. Há uma lei municipal que fundamenta esse plano, a dotação orçamentária específica, o que também é importante, porque toda medida de sustentabilidade envolve recursos. Sim, porque não se faz, há poucas coisas que se consegue fazer sem nenhuma aplicação de dinheiro. Alguma coisa vai ter que ter para um benefício maior. Exatamente. Então, hoje nós já falamos aqui em autossuficiência energética do prédio da Câmara de Vereadores. É uma proposta com implantação de células fotovoltaicas, né? Temos outros cuidados ainda maiores. Tivemos agora plantio... Essa medida ela ainda não foi implantada. Não foi implantada, são propostas... Mas está na proposta do plano. Exatamente, porque o plano de gestão sustentável, ele faz uma avaliação completa do prédio, completa também da estrutura funcional. E a partir daí nós vamos saber quais são as prioridades e com que frequência essas medidas devem ser implantadas. E não de forma isolada, mas sempre de forma concatenada, uma auxiliando a outra. E a gente tem que lembrar também que, embora tenham sido medidas isoladas em alguns anos, a Câmara sempre foi um exemplo na questão do plantio, disseminação de árvores pela cidade, reflorestamento das margens do Itajaí Mirim. Isso tudo também contribui para uma imagem positiva nessa questão da sustentabilidade. Esse é o aspecto benéfico de ser pioneiro, né? Nós já estávamos fazendo um papel muito bom, né? Já servíamos de exemplo, fomos colocados como referência em várias instâncias e instituições, mas nós queremos ir além, melhorar ainda mais o que já tem hoje. E também tinha colocado um aspecto de... acessibilidade. Acessibilidade. Porque, exatamente, às vezes a gente fala em sustentabilidade, as pessoas parecem que é uma coisa muito grande, é muito distante do cidadão comum. Mas, por exemplo, a acessibilidade, ele chegar aqui na Câmara e ter uma estrutura
correta, seja as pessoas com deficiência, seja qualquer outro tipo de cidadão que venha, ela consegue ter aqui um bom atendimento em todos os níveis. Exatamente. Nós buscamos isso em todos os aspectos. Desde a entrada com um bicicletário para permitir também o acesso do cidadão, uma vaga de estacionamento reservada para idosos, para deficientes físicos. Nós temos banheiros adaptados também para cadeirantes. Nós temos banheiro adaptado para pessoas ostomizadas que utilizam aquelas bolsas, né, e precisam da limpeza e de um local mais aberto. E isso não é todo lugar que tem, hein? Isso eu fui ver aqui na Câmara de Vereadores. Primeira Câmara de Vereadores do Estado em que houve essa adequação do banheiro para essas pessoas. Nós temos também fraldário no banheiro feminino e no banheiro masculino. É claro que às vezes precisa ter onde trocar e às vezes é o pai que vem com a criança, né? Perfeito. Todos os acessos às salas, os espaços públicos, eles são rodeados, eles têm acesso por rampa. Né? A escada nunca é o único acesso dentro do prédio da Câmara de Vereadores. Os nossos elevadores, o prédio também conta com um gerador de energia elétrica para que ninguém fique trancado preso em nenhum no elevador. momento, preso no elevador, porque um cadeirante muitas vezes opta pelo elevador e nem por isso ele pode ser prejudicado e ficar trancado numa queda de energia. Então, todos os aspectos são pensados para se buscar acessibilidade. O plenário da Câmara de Vereadores também tem poltronas, cadeiras adaptadas para cadeirantes, para deficientes, que também possam transitar. Para obesos, exatamente. E assim, a gente estava falando de algumas ações que são em nível de acessibilidade. E outras ações administrativas, no trato com o dinheiro público, o dinheiro que a Câmara tem constitucionalmente reservado, 6% do orçamento da nossa receita corrente líquida, né? Do município. Então, assim, esse trato com o dinheiro, que muitas vezes é devolvido todos os anos, a Câmara devolve muito dinheiro para que seja investido em saúde e educação. Há medidas que beneficiam também esse cuidado maior com o dinheiro público? Como é que a população pode ter certeza que o dinheiro dela está sendo bem investido? Olha, nós temos uma transparência muito grande hoje na Câmara de Vereadores. O nosso site, que é hoje uma porta para o mundo, né, tem ali todas as informações. Todas as compras passam por um processo licitatório muito rigoroso. O Tribunal de Contas do Estado faz auditorias frequentes e nós temos que prestar contas para eles sempre. Hoje o sistema é online, é full-time, com o Eleges, com o Esfinge. Então, qualquer informação que é inserida... Que é do Tribunal de Contas. Que é do Tribunal de Contas. Ele nos acompanha, ainda que remotamente, mas nos acompanha de forma eletrônica. E isso traz resultado, né? Ano passado, houve a devolução para o Executivo de cerca de 11 milhões de reais. Né? Se ganha em eficiência e eficácia. E além da questão da transparência em si, há medidas simples que são tomadas aqui, mas que repercutem também numa economia. Por exemplo, ano passado também aconteceu a devolução de 2 automóveis dos 3 que a Câmara tinha. 2 automóveis foram devolvidos foram enviados para a prefeitura. Isso também acaba retirando um custo com combustível e tudo isso. Claro. Não precisamos nem mencionar os municípios, mas se nós olharmos aqui na nossa região ou no estado de Santa Catarina, há câmaras com um automóvel, por exemplo, por gabinete de vereador ou uma frota inteira para a Câmara de Vereadores. Hoje em Itajaí nós temos um automóvel. E isso sem falar em questão de áreas, que houve uma série de resoluções que contemplaram exatamente esse controle de gastos. De áreas eu posso até falar em valores, porque é interessante. Se nós pegarmos câmaras aqui da região, elas estão aí na cifra de 200, 300, algumas 400 mil reais gastos em diária em 2016. Hoje, na Câmara de Itajaí, nós gastamos com servidores, com vereadores, o gasto total, eu estou colocando 5 mil reais. 5 mil reais em diárias, apenas para atos oficiais, em que foi necessária a representação e tudo com devido acompanhamento. Se for distribuir isso desde o início do ano, não dá R$1.000 de gasto por mês. Não chega a R$1.000 por mês, porque tem todo um acompanhamento da mesa diretora, da presidência, como tu bem colocaste, há instruções normativas, né? Nós temos um regramento interno e o controle interno também faz o acompanhamento, né? Para que não haja de forma nenhuma abuso que venha a prejudicar o servidor, o parlamentar ou a própria instituição.
Doutor William, às vezes as pessoas assim, não sabem o que é e o que faz o setor de controle interno. Explica para a gente mais ou menos assim, a importância desse trabalho do controle interno em prol realmente do cidadão, da economia e da eficiência do serviço. O controle interno ele funciona como uma corregedoria, como uma auditoria. O intuito não é apontar o dedo, o intuito não é discriminar, não é julgar ninguém, mas é tornar mais eficiente o poder público e também na questão financeira, que é um dos grandes aspectos. Mais regrado, sabendo por que gasta, onde gasta e se foi bem aplicado o dinheiro. Se não poderia ter economizado, como que foi, por que os atos de autorização. Então nós temos o Tribunal de Contas, regula o controle interno em seu pré-julgado número 1900. A quem tiver interesse, lá está o regramento completo. Mas nós buscamos aqui exatamente isso, acompanhar o trabalho diário da Câmara de Vereadores e evitar qualquer tipo de incongruência, de irregularidade. Se resolver o problema antes dele acontecer. E assim, que outras iniciativas que foram detectadas? Porque às vezes assim, as pessoas trabalham, mas ela não sabe nem o que o setor vizinho faz. E o bom, no Gestão Pública você consegue ter essa visão geral da organização. Que outras medidas que a Câmara toma que são salutares, seja para o cidadão, seja para o próprio servidor? Nós temos hoje também a transparência na área legislativa, o que é fundamental. A partir do nosso site e o programa Eleges, que fica ali e é de acesso público, nós temos a íntegra de todos os projetos de lei, todas as minutas, os encaminhamentos, emendas, votações. Nós temos também hoje na Câmara de Vereadores uma ouvidoria para ouvir com um 0800, para poder literalmente ouvir o cidadão. Nós temos um balcão da cidadania que presta serviço público. Então, são várias atividades que têm dado destaque para a nossa Câmara. William, a gente precisa fazer mais um intervalinho, mas daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre o Gestão Pública. Até já. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Olá, estamos de volta aqui para o último bloco desse Câmara Aberta, entrevistando hoje o procurador da Câmara, Dr. William Meurer. Dr. William, a gente falava agora há pouco das boas práticas, né, da nossa Câmara, e são muitas, né, são inúmeras as práticas que foram detectadas durante a realização desse diagnóstico. Depois disso, já foi, aliás, a partir desse trabalho, foi possível já também se detectar problemas, dificuldades, oportunidades de melhoria? Sim. A partir do próprio autodiagnóstico dos servidores, nós já detectamos algumas, eu não diria falhas, mas exatamente oportunidades de melhoria. Então, há servidores, mencionar um exemplo, né, de outras áreas, que não têm um conhecimento profundo sobre a rotina do Departamento de Recursos Humanos. Ou que, pelo seu local de trabalho, não tem conhecimento do que está sendo decidido nas reuniões da alta direção. Então, esse caminho de publicidade, a condução da informação até o servidor, nós temos e queremos progredir cada vez mais. Então, são pontos ainda específicos, mas que nós já podemos perceber. Então, assim, uma integração entre esse planejamento estratégico dos secretários, que tem reuniões, são semanais? Quinzenais. Quinzenais. Fazer chegar essa informação do que foi ali tratado de forma geral até o servidor que não necessariamente está atingido por aquela medida, mas que é necessário que ele saiba. E aqui vale uma consideração, porque a Câmara de Vereadores de Itajaí passou por uma grande mudança nos últimos anos, né? Até em razão... O crescimento da estrutura muito vertiginoso. Grande. Nós saímos de uma estrutura física alugada no centro da cidade, hoje nós temos apertado, com 12 vereadores e faltando espaço.
isso. Hoje nós temos uma sede própria com 4 andares, mais um andar térreo, né, que isso já dá mais volume, dá amplitude para o trabalho. E nós temos também uma Câmara institucional. Nós falávamos aí, se pegarmos há 15, 20 anos, vamos botar 15 anos, a Câmara tinha menos de 20 servidores. Eu cheguei, vamos falar aí, tem menos de 20 ainda. Servidores efetivos, então, eram 3 ou 4. Pouquíssimos, né? Nós tínhamos, em 2008, mais servidores comissionados do que efetivos. Então, houve agora... Hoje está balançado. Hoje nós temos mais efetivos. Então, também é um ponto favorável à Câmara de Itajaí. Com todos os concursos públicos, hoje nós já temos mais de 90 servidores efetivos. Né? E isso, nós temos mais efetivos do que comissionados, ainda que se conte assessoria parlamentar. Quando uma instituição cresce de forma muito rápida e necessária, porque nós queríamos e queremos sempre atingir a legalidade, há de se ter um cuidado com a comunicação, com a gestão, com o bem-estar do servidor, né? E apurar quais são as falhas, onde nós podemos melhorar. É isso que está acontecendo na Câmara. O Gestão Pública serve para isso também, exatamente para você detectar as condições, os locais onde pode ser melhorado o serviço. Sim. Como que está a rotina de trabalho? Como que são as atribuições de cada servidor? Como que está a ergonomia, a postura, os móveis de trabalho, o relacionamento da equipe ou o relacionamento daquela secretaria com as demais? Então, são muitos aspectos a se analisar e a intenção é uma só: prestar um bom serviço para o cidadão. O Gestão Pública, ele é feito por meio do servidor para chegar no cidadão. Nós não somos aqui um fim em si próprio, né? Nós temos que atender os anseios da sociedade e é isso que nós queremos buscar. Quer dizer, vamos dar um exemplo prático, digamos assim, dessa integração que tem que haver entre todos os servidores terem aquela noção de que o trabalho principal é para o cidadão comum e não para o seu chefe imediato ou qualquer coisa assim. Mas vamos dar um exemplo prático. Digamos, o cidadão chegou até o balcão da cidadania, mas sentiu necessidade, talvez, de falar com um vereador para que alguma reclamação ou alguma sugestão dele se transforme, por exemplo, num projeto de lei. Tem que saber que, desde a recepção, o atendente e dentro dos gabinetes, ele tem que ser bem recebido sempre. Perfeito, ele tem que ser Se ele se perder no elevador, tem que ter alguém para indicar. Tem que ter alguém para ajudar, ele tem que ser bem recebido. Aqui nós estamos na Casa do Povo, como sempre é falado, né? Então ele tem prioridade, sim, ele tem que ter um bom estacionamento, ele tem que ter uma forma de condução, ele tem que ter acessibilidade que nós conversamos, ele tem que ter uma resposta para o questionamento dele, ou pelo menos, quando não se puder dar a resposta, mas mostrar o que está sendo feito. Né, o que nós buscamos com a Câmara de Vereadores. E às vezes a resposta que a gente tem e que deve dar não é aquela que ele espera receber. Mas se tem que mostrar o porquê não é daquela forma. Isso. E se nós Quais são os limites, né? O limite muitas vezes está na legislação ou está no regramento interno da casa, está no nosso regimento interno, em instruções. Nós temos que explicar isso. A Câmara hoje, e tem sido já em algumas gestões, né, sempre preocupada com a sociedade. Tanto que, em todos os... A Câmara passa também por um processo de capacitação, que é um programa de capacitação já que começou o ano passado e foi mantido esse ano, em que se tem esse trabalho exatamente voltado para o cidadão, para o bom atendimento da sociedade. Isso. O programa de capacitação é um grande exemplo. Todos os servidores efetivos ou comissionados têm a oportunidade, já numa política institucional da Casa, de se qualificar. As aulas são ministradas aqui no prédio da Câmara de Vereadores e nós temos aí aulas de português, redação oficial, informática, oratória, contabilidade pública, contratos e licitações, gestão da qualidade, gestão pública e liderança e por aí vai. E atendimento ao público também. E atendimento ao público. São matérias em que os servidores estão em suas turmas, conforme a área de interesse, temos matérias obrigatórias, se capacitando para prestar cada vez mais um serviço de qualidade. E isso também é uma medida de economia. Ao invés de pegar cada servidor e pagar um curso para ele fora, em outro município ou outro estado, que implica inscrição, deslocamento, diária, hospedagem, nós realizamos o curso de uma vez só para todos os servidores aqui dentro.
E isso demonstra também uma preocupação. Quer dizer, eu gostei muito, por exemplo, sei porque eu fiz também, né, das aulas de ética, onde é passado também isso, quer dizer, o papel do servidor público, aquilo que, para quem ele realmente trabalha, quem é o seu verdadeiro patrão. É isso? Perfeito. Isso melhora o relacionamento entre os servidores e melhora o relacionamento da Câmara com também o próprio município, né? Ali nós temos todos os servidores com a mesma possibilidade de capacitação. Não importa o cargo, não importa a área, nós estamos ali para aprender, todos juntos. E é importante fazer, e isso você tocou num ponto fundamental, eu acho, dessa capacitação, todos juntos. Nós temos servidores com nível superior, com especialização, nós temos servidores que têm apenas o nível médio e temos até servidores que eram mais antigos, hoje a Câmara já não põe mais servidores de nível fundamental, mas em alguns concursos ainda entraram pessoas com nível fundamental. Mesmo essas pessoas estão todos junto com quem tem pós-graduação. Isso é muito rico, isso enriquece a todos. O debate ele é alto, ele é técnico, o debate é público, né? E todo mundo aprende sempre, ainda que seja numa área específica, o servidor trabalha na contabilidade e vai para a aula de contabilidade pública, mas ele aprende. Porque é no debate, é na atualização, é na dúvida do colega que surge o aprendizado. Isso é muito bom. E às vezes assim, você... exatamente para quebrar essa questão do preconceito de que um é melhor do que o outro. Não, nós somos servidores públicos, todos estamos no mesmo nível, todos nós servimos ao povo. Exatamente, e também outro ponto a se destacar é a qualificação dos servidores da Câmara, como iniciaste ali. Hoje nós temos uma ampla maioria de servidores com nível superior e até pós-graduado. Isso garante qualificação. Que é um programa da Câmara também que incentiva isso. Que é um programa da Câmara. Nós temos os auxílios aos servidores. Quem quer estudar, sim, tem condições e a Câmara faz de todas as maneiras, né, buscar propiciar isso até com auxílio financeiro quando é o caso. E importante lembrar, né, doutora William, que essa qualificação ela é feita para o servidor, mas não é um benefício em vão. Ela vai se refletir depois no melhor atendimento a esse público que é quem realmente é o nosso fim, né? O servidor é o meio. Né? A nossa finalidade está lá na rua, está lá no cidadão. Tanto que esse incentivo ao estudo, à graduação e à pós-graduação é para áreas afins com a Câmara de Vereadores. Então, nós queremos que o servidor se qualifique nessas áreas, né, administrativa, legislativa, financeira, jurídica da Câmara. E, doutor William, assim, como o gesto público é cíclico, enfim, ele vai passar depois da pontuação que se vai receber, vai se fazer um planejamento. Mas como garantir, por exemplo, que esse planejamento, essas propostas saídas com o gesto pública, elas não parem, digamos, na mão do próximo administrador, da próxima mesa diretora? Existe algum mecanismo para não obrigar, mas, digamos assim, que dê essa certeza de que esses planos não vão ficar apenas no papel? Essa é a nossa luta. O programa Gesto Pública, ele já partiu de um convênio feito do Ministério do Planejamento com o Estado de Santa Catarina e a Câmara de Itajaí com vigência por 2 anos. Então, nós já temos uma perspectiva de trabalho, né? Mas o Gesto Pública, ele não é um ISO, ele não trabalha só de forma limitada, ele está num contínuo crescimento. É um formato de espiral que se utiliza. Então, desculpe lhe interromper, mas quando finalizar-se esse relatório e essas propostas já estejam no papel, isso vai ser criado algum mecanismo para que as próximas gestões, as próximas mesas de diretores estejam comprometidas em colocar no seu próprio planejamento de trabalho também essas questões levantadas ali? Exatamente. O Gesto Público, ele é cíclico. Então, nós temos um autodiagnóstico, temos um relatório e temos uma pontuação. A partir daí, nós temos como aferir quais serão as medidas adotadas. E depois surge outro ciclo. Mais uma autoavaliação. Vai ser feita uma resolução para que... Uma resolução para tornar essa política institucional da casa, né? E a cada ciclo nós vamos melhorar. Hoje, a Câmara de Vereadores está iniciando nesse projeto, né? A nossa perspectiva são 250 pontos. Há instituições como a Caixa Econômica Federal, a Celesc, que já estão há algum tempo com 600, com 900 pontos. É ciclo que é cada vez crescendo mais para cada vez atender melhor ao cidadão. Cada vez que se cresce, que se torna mais excelente e eficiente, mais melhorias ainda se busca.
Doutor William, olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por participar aqui do Câmara Aberta. Seja sempre bem-vindo. Sigo as ordens, eu que agradeço. E por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo Câmara Aberta.